essa tecnologia, essa maneira de enxergar, digamos assim, a inteligência artificial evoluiu muito de lá para cá, e como eu disse, quase com consenso que esse é o ano dos agentes, dos agents, como vocês preferirem. Mas o que são eles? Na verdade, não existe uma definição, na verdade, acho que até uma palavra um pouco ruim, os agentes, porque cada um se refere de uma maneira diferente, mas eu vou tentar passar um conceito para vocês do que significa isso e por que são importantes, que a gente ganha utilizando frameworks de agentes. Então, está todo mundo acostumado com uma interação básica com o ChatGPT, onde eu, o usuário, faço uma pergunta para o ChatGPT e ele vai me responder o que quer que seja. Então, eu posso perguntar quem foi o Einstein e o ChatGPT vai me responder de uma maneira genérica que o Einstein foi um físico teórico alemão, blá, 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 vai dar uma resposta sobre quem foi o Einstein, ok? No entanto, essa resposta, no geral, ela é bem genérica. Isso é alguma coisa que a gente está sempre vendo. Quem está acostumado, vocês que devem estar olhando bastante coisa no LinkedIn, às vezes você bate o olho e já fala, isso aí foi feito pelo ChatGPT, né? Porque a gente já começa a reconhecer o jeito do ChatGPT de se comunicar, de produzir texto, né? Então, qual é uma maneira da gente conseguir melhorar um pouco, personalizar um pouco essa resposta do ChatGPT? Com engenharia de prompt, ou prompt engineering, ou como é que a gente falou hoje, prompteando, esqueci agora como é o termo, mas que eu gostei. Então, com engenharia de prompts. Então, ao invés de eu simplesmente perguntar quem é o Albert Einstein, eu posso falar assim, explique de forma clara quem foi o Albert Einstein para um adolescente curioso por ciência, promptando isso. Use um tom amigável e simples, inclua uma breve introdução sobre sua vida. Em essência, prompt engineering nada mais é do que eu dar mais instruções para que o ChatGPT consiga me dar uma resposta que contemple todas as minhas necessidades, tanto de forma como de conteúdo. Então, se eu faço essa mesma pergunta, mas com mais informações, com uma certa engenharia de prompt, eu vou ter um resultado diferente. Embora o formato, o conteúdo seja mais ou menos o mesmo, porque a pergunta essencialmente é a mesma, o formato muda. Maravilha. Mas aí, e se a gente pudesse transformar os nossos prompts em chatbots especializados, permitindo reutilizá-los e facilmente acessá-los? Qual que é o ponto? Se a nossa interação básica com o ChatGPT é intermediada por prompts, isso muitas vezes é ineficiente, né? Uma biblioteca de prompts a gente tem no Templo, mas é um negócio que dá um trabalho de manter, dá um trabalho de você resgatar, ter alguma plataforma que faça isso para você. Então, especialmente o ChatGPT, ele tem essa plataforma dos GPTs, tem como você criar GPTs que são como se fosse personificações de prompts. Então, ao invés de eu criar um prompt para, vamos supor, analisar um currículo, analise esse currículo com base nisso, eu consigo criar um agente, e a gente, quando eu falo de agente, a gente sempre coloca essa imagenzinha dos Oompa-Loompas, né? Um pequeno colaborador especializado em, por exemplo, analisar um currículo. Então, ao invés de eu usar um prompt, eu vou criar instruções para que esse agente seja especialista em analisar currículos. Ele vai receber um currículo, ele já vai saber o que fazer. Eu não vou precisar nem falar nada para ele. Eu só vou dar o currículo, ele já sabe que o propósito de vida dele é analisar currículos. E justamente por isso, a gente vai conseguir dar muita informação para ele, para que ele faça isso da maneira como a gente acha ideal. Inclusive, a gente consegue colocar exemplos de bases de dados, objetivos específicos, entregas esperadas, como a gente quer que eles comuniquem, tudo isso fazendo com que a nossa interação seja muito mais poderosa com o ChatGPT, muito mais personalizada do que simplesmente se a gente estivesse apenas falando ou até mesmo com prompt engineering, porque esses GPTs meio que incorporam, quando eu digo GPTs, é a ferramenta de agents do ChatGPT, incorporam esses prompts e são capazes de reproduzir essas especialidades. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de um tipo específico de agente, que é um agente que, por exemplo, seja que reproduza um determinado tipo de
tom de voz, né? Então, eu consigo criar bots que vão falar como a minha empresa, que vão falar com o tom da marca empregadora, o que quer que seja. Então, por exemplo, eu posso perguntar quem foi o Albert Einstein, e eu criei um GPT que se comunica como o João Gomes, que eu não sei se vocês, imagino que conheçam, o João Gomes é muito famoso. Então, fiz o agente do João Gomes. Se eu pergunto quem foi o Albert Einstein, ele vai falar, rapaz, sobre o Albert Einstein, esse aí foi um gênio da física, né? Conhecido pelaquela famosa teoria da relatividade e tal, e ele diz, agora, se tu me perguntar mais detalhes técnicos, já complica para o lado de cá, viu? Não manjo tanto dessa área, mas sei que o cabra era danado de inteligente. Então, eu tenho uma resposta totalmente diferente aqui, uma vez que eu crio um GPT que incorpora as características específicas do João Gomes. Eu gosto muito desse exemplo, então eu vou mostrar aqui uma outra situação onde eu pego aqui para o próprio João Gomes e eu falo com ele aqui, faça uma receita de bolo. Ele diz, oxe, vamos lá que eu te ensino a fazer um bolo daquele jeito, não precisa complicar. A receita é simples e boa de verdade, que nem aquele amor arretado, né? E aí ele vai falando, se quiser ainda pode dar um toquinho com raspinhas de limão ou laranja para dar aquele cheirinho bom, e no final diz, e pronto, o bolo está feito, agora é só chamar a turma para comer, que nem a gente faz nas vaquejadas no clima de festa e alegria. Bom apetite, viu? Então aqui eu tenho a personalidade reproduzida do João Gomes através de uma criação de diversas instruções, enfim, tem um processo específico para você chegar nesse tipo de resultado, e aí sempre que eu falar com o João Gomes, ele vai me responder tentando emular o que significa isso de falar como o João Gomes. E num lugar um pouco menos lúdico, eu já criei, por exemplo, diversos GPTs para marcas. Esse eu acho um exemplo que eu gosto, que foi um GPT para o Nubank. Então, eu faço a mesma pergunta, quem foi o Albert Einstein, e o que o Nubank me responde? Além de ser um cientista brilhante, Einstein também defendia causas sociais, blá, blá, blá. É como se ele tivesse inovado no jeito de ver o mundo, assim como o Nubank faz ao simplificar as finanças. Dá para dizer que Einstein foi uma verdadeira revolução, assim como a tecnologia financeira, que está sempre mudando as regras do jogo para melhor, coraçãozinho roxo. Então, é curioso, que, inclusive, que quando você cria essa personificação através de um GPT, ele vai tender a levar pelos assuntos que aquela marca, que aquela personalidade, que o que quer que seja que você, aquele especialista que foi treinado, ele vai tender a querer levar o assunto, a resposta, para aquilo que ele foi programado. Nesse caso aqui do Nubank, é claro, ele tenta levar, mesmo uma pergunta sobre Einstein, para o tema financeiro. E tudo que eu falar com ele aqui, ele vai querer levar para o tema financeiro. Tá? Então, isso aqui é um GPT, um agente que eu estou me comunicando e ele está me proporcionando respostas totalmente personalizadas, diferentes de uma interação normal com o ChatGPT ou mesmo com o Prompt Engineering. No entanto, existe ainda uma outra camada, que é o de exércitos de agentes, não é? Então, existe uma maneira da gente conseguir concatenar de maneira sequencial todos esses GPTs, onde cada um deles vai ser especialista em uma determinada etapa de um processo. E é isso que a gente fala sobre colaboradores digitais, esses exércitos de agentes e colaboradores digitais que vão estar presentes, talvez, digamos assim, transversalmente dentro das corporações. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Então, eu posso pegar aqui e pensar num fluxo onde eu quero sair da reunião e chegar até uma gestão de projetos, ou seja, até tarefas no Trello, por exemplo, ou num gestor de tarefas qualquer que você utiliza. Então, a gente pode começar aqui com o usuário falando, olha, segue a transcrição em anexo. E aí eu mando para esse primeiro agente. Esse agente ele vai ter a instrução que é receber uma transcrição e ele vai ser especialista em criar ata, resumo, acionáveis e etc. para aquela transcrição de reunião. Tá?
Então, muitos de vocês eu sei que já utilizam ferramentas de transcrição de reunião. Eu posso criar um agente que ele vai ser especialista em receber essa transcrição e já saber exatamente o que ele tem que fazer com ela, porque ele é especialista nisso, em fazer com que essa transcrição se torne alguma coisa, já se torne informação, conhecimento, né? Mas, uma vez que eu tenho esse, digamos assim, resumo geral da reunião, eu posso enviar para um outro agente, que esse agente vai usar, que ele é especialista em receber essa ata, esses resumos e acionáveis, e além disso, ele vai fazer perguntas para o usuário, para quem estiver interagindo com ele, para que ele consiga entender o que está faltando nessa reunião para que eu tenha um briefing completo da tarefa que tem que ser realizada. Então, eu posso programar para ele para dizer o seguinte, olha só, você vai receber uma reunião, um resumo de uma reunião, e você vai ter que conseguir responder com esse documento, esses critérios aqui. Qual é a data, qual é o orçamento, qual é isso, qual é aquilo. Se você não tiver todas as informações na reunião, você pergunta para o usuário. E aí você vai fazer perguntas até o momento que você tenha todo o conhecimento necessário para que você consiga produzir um briefing. E aí, beleza, eu produzi o briefing depois de ter essas perguntas e respostas ali junto com a gente. Isso por si só já é muito interessante, porque aqui, não sei se vocês repararam, a gente acaba tendo um ganho de padronização também. Na medida que esses especialistas, eles são especialistas numa tarefa específica, eu posso dizer para ele, olha, você sempre vai ter que... Você só vai entender que essa tarefa está cumprida quando ela atingir esses critérios. Então, a tendência é que as respostas, os documentos, as tarefas sejam feitas de maneira mais padronizada. Por fim, então, a gente começou aqui com a criação de um resumo da reunião. Esse resumo foi passado por um agente que compreendeu o que está faltando, fez perguntas e criou, aí sim, um briefing. E depois disso eu posso mandar para um outro agente que é especialista em pegar um briefing e transformar esse briefing em cards do Trello. Tá? Eu tenho, inclusive, esse fluxo, ele funciona perfeitamente bem. No final, a gente vai pegar um briefing e vai transformar ele em diversos cards com responsáveis, com prazos, com descrição de cada uma das tarefas, etc, etc, etc. Tudo que eu quiser que ele faça. Tudo que eu dizer para ele que é o que eu considero ideal para definir uma tarefa dentro da minha plataforma de gestão. Então, cada um deles são especialistas e eles recebem informações, processam essa informação e mandam para o agente seguinte, que vai ter uma outra especialidade e que vai processar essa informação segundo essa sua especialidade. Quando a gente faz esse tipo de fluxo, a gente tem resultados muito, muito melhores do que se a gente simplesmente estivesse conversando com o ChatGPT. Eu vou dar aqui um outro exemplo bem rápido, talvez aqui mais até do RH. Então, eu posso falar que eu quero, uma vez que eu tenho um descritivo de vaga específico, eu quero também conseguir, sei lá, pensar em qual vai ser o roteiro da entrevista derivado desse roteiro, desse descritivo da vaga. Aqui uma coisa mais simples, mas sim, o usuário pode pegar aqui e falar, olha, eu preciso contratar alguém para assumir o posto de diretor criativo. Ele vai falar isso direto para um agente que ele é especialista em fazer a redação de vagas de emprego, então ele já sabe exatamente qual é o padrão que vocês utilizam dentro da empresa de vocês. Ele pode ter uma base de dados específica com diversos exemplos de outros descritivos de vaga. Então, justamente por isso, ele já vai saber como fazer isso personalizado para já sair um descritivo de vaga que faz sentido. E logo na sequência, esse descritivo de vaga vai servir de input para um roteirista de recrutamento que vai, com base nesse descritivo, criar o roteiro de perguntas. Então, aqui um workflow mais simples, com apenas 2 agentes, cada um deles especialistas. E aí, esse é o ponto desse exército de colaboradores digitais. Em tese, para cada uma das verticais de uma empresa, a gente consegue ter diversos agentes como esses, cada um deles especialistas, e que eles vão agir em conjunto para conseguir realizar as mais variadas tarefas, seja qual for a vertical. Então, cabe a nós
duas coisas. Uma é compreender o processo, e eu acho que vocês sabem fazer isso muito bem. Então, entender para cada área, para cada, enfim, parte específica da empresa, quais são os processos que acontecem para que a entrega resultante daquela área aconteça, e quais são as pessoas ideais, quais são os perfis ideais para realizar cada etapinha desse processo específico. Se eu souber que processo é esse e eu souber qual é o perfil, eu consigo ter diversos agentes que vão ocupar essa parte do processo e vão ser especialistas em fazer uma etapa específica que foi mapeada do processo. Tá? Então, há quem diga, claro, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, não dá para levar tão a sério, porque ele, digamos assim, ele é uma pessoa muito interessada nisso, mas ele diz que acredita que nos próximos 10 anos a gente vai ver uma empresa de uma pessoa que vai ter o valuation de $1 bilhão, um unicórnio de uma pessoa só. Ela não vai estar sozinha, na verdade, ela vai ter criado todo um exército de colaboradores digitais. Isso não é simples de fazer, é super complexo fazer isso no sentido de que você tem que entender cada processo, você tem que fazer uma descrição de cada um desses especialistas, mas uma vez que você faz isso, você tem um ganho de produtividade gigantesco. Acho que o RH está numa posição muito, digamos assim, estratégica para conseguir fazer esse tipo de pensamento e pensar nesse tipo de estrutura, quais são os agentes que eu preciso para cada processo, para cada equipe, e quais são as especialidades de cada um desses agentes. E o que eu vou mostrar para vocês agora, na sequência, é justamente uma aplicação disso. Nos GPTs, ali, ChatGPT, criação de GPTs, enfim, tem conteúdo sobre isso à vontade no YouTube, quem não souber, dá uma olhada, tem inclusive conteúdo do Templo sobre isso. Os GPTs, a gente tem que fazer esse processo de passagem de bola de um GPT para o outro de maneira manual, né? Só que existem alguns frameworks que aí, no caso, exigem um desenvolvimento, no caso de código, que fazem isso de maneira automática, né? Então, eu consigo conectar, fazer todo um fluxo complexo de diversas etapas, onde esses agentes vão interagindo uns com os outros, até eu conseguir produzir um output desejado. Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, é sobre PDI, porque PDI a gente sabe que existem diversas etapas necessárias para que a gente consiga ter um bom PDI. Ele vai começar com uma entrevista, que eu vou fazer aqui com vocês, e depois diversas etapas vão acontecer. Eu vou rapidamente ir para essa entrevista, a gente faz ela rapidinho, depois eu termino de explicar aqui, e aí vocês perguntam um pouco e a gente vê o resultado. Tá? Por que a gente vai começar com uma entrevista? Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer esse colaborador. Então, eu preciso fazer perguntas para ele, para saber quem ele é, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele aprender, tudo eu preciso saber para eu conseguir preparar o PDI personalizado para ele, né? Então, essa é uma característica muito legal dos agentes e da IA como um todo. Ela pode fazer perguntas para a gente, para conseguir entender qual é a nossa demanda, quais são os nossos interesses, o que quer que seja. É como vai começar esse fluxo que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui estamos como se fosse num chatbot, né? Aqui uma pequena introdução. Sou um consultor de inteligência artificial criado pelo Tempo para criar e acompanhar planos personalizados e detalhados para você. Foi programado com conteúdos, metodologias, etc. Faremos uma entrevista com duração de alguns minutos na sequência. Vou preparar uma análise para você. Então, primeiro, pode me contar qual é o seu nome e empresa que trabalha. Meu nome é Floriano e trabalho do Templo e como consultor autônomo. Beleza. Opa, peraí, que aqui já tinha até... Deixa eu voltar aqui, peraí. Que já tinha tempo que eu tinha começado essa conversa. Meu nome é Floriano, trabalho no Templo e sou consultor de inovação e IA autônomo. Beleza.
Essa entrevista ela é bem longa, a gente não vai chegar até o final dela. Eu consigo definir exatamente quais são os critérios que precisam ser estabelecidos para que o meu bot entenda que ele tem todas as informações necessárias do colaborador. Então, o que eu quiser colocar aqui para ele perguntar, o bot vai perguntar e ele só vai descansar quando ele tiver todas as respostas. Como tem muitas coisas aqui, porque é uma entrevista complexa, completa, eu vou só responder algumas para que vocês vejam mais ou menos o resultado já já. Então, ótimo, Floriano, muito interessante saber que você atua na área de inovação e IA. Há quanto tempo você acostou e qual tem sido o foco principal do seu trabalho atualmente? Como a gente não está falando aqui de um chatbot do tempo do passado, a gente pode perguntar o que for. Então, eu posso dizer assim, o que você quer dizer com foco? Ele está aberto, tudo ele vai me responder e eu posso ter uma conversa aqui aberta, ele, como se fosse que eu estivesse conversando de fato com um entrevistador. Claro, Floriano, deixe-me explicar. Quando pergunto sobre o foco principal do seu trabalho, quero saber quais são as suas principais responsabilidades e atividades diárias como consultor de inovação. Por exemplo, você se concentra mais em ajudar empresas a implementar novas tecnologias, desenvolver estratégias de inovação ou algum outro aspecto específico que você foca em seu trabalho. Eu vou colocar aqui, eu me concentro em ajudar empresas a implementar IA generativa. Só para a gente Pessoal, passar... se alguém quiser, só rapidinho, Floriano, se alguém quiser também sugerir alguma resposta aqui pro Floriano coloca no chat aqui que a gente já faz, tá? Perfeito. E aqui ele vai seguir a minha... Já entenderam o ponto, né? É uma entrevista aberta, onde ele vai me fazer várias perguntas para acumular um conhecimento sobre mim, para que ele possa fazer, a partir desse conhecimento, a criação de um PDI. É muito interessante. Há quanto tempo você tem se dedicado a ajudar a empresa nessa área específica de IA generativa? Eu criei um negócio para facilitar a nossa vida aqui, que se eu coloco finalize, ele vai entender que eu não quero mais ter essa entrevista e ele vai criar as informações que eu não dei. Então, todas as informações que ele teria que pegar de mim, ele vai criar isso mais para facilitar uma demonstração, para facilitar teste, etc. Então, ele começa a falar aqui. Iniciando a criação do seu PDI personalizado, esse processo envolve várias etapas e pode levar alguns minutos. Que etapas são essas? E esse que é o ponto que, por isso que eu fiz essa introdução toda de agentes, por isso que eu acho interessante vocês compreenderem também essa lógica de agentes, workflow de agentes sequenciais. Então, nesse caso aqui, a gente parte de uma entrevista onde eu vou acumular as informações sobre esse colaborador. Depois disso, eu tenho um agente que ele é responsável por ler uma base de conteúdos específicas interna do Templo e conseguir fazer recomendações com base nesse perfil, dessa planilha de conteúdos já mapeados. Eu vou fazer uma análise subjetiva do perfil do colaborador, então, com base nessas respostas, que análise subjetiva eu consigo fazer? Eu tenho um agente que é especialista em fazer isso. Eu vou ter 3 agentes que vão fazer, em paralelo, pesquisas com base, claro, no perfil do colaborador, que cursos, conteúdos sobre habilidades técnicas, habilidades comportamentais e tendências da indústria eu poderia reunir para esse colaborador específico, né? Então, essas 3 pesquisas vão acontecer simultaneamente, existe uma agregação dessa pesquisa e, por fim, aí sim, a criação do PDI e um sumário final. Então, aqueles umpa-lumpazinhos que eu estava mostrando para vocês, é como se cada bolinha dessa fosse um desses umpa-lumpas, que vai ter ali instruções específicas, ou seja, vão ser especialistas numa determinada atividade. Nesse caso, eu tenho um especialista em pesquisa de habilidades técnicas, eu tenho um especialista em pesquisa de habilidades comportamentais, eu tenho um especialista na criação de PDI, por exemplo, né? Então, cada informação que é gerada por um agente anterior serve de fundamentação para o próximo especialista que vem à frente. Cada um deles estão, nesse momento que a gente está aqui falando, estão conversando uns com os outros, estão passando essas informações uns para os outros, para no final a gente ter um PDI que
eu diria que, assim, com um grau de individualização que seria impossível se não houvesse inteligência artificial. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que não é fácil de fazer se você não for programador, se você não tiver esse tipo de conteúdo, de conhecimento enquanto desenvolvedor, etc., conhecimento técnico, mas vocês podem fazer coisas muito parecidas utilizando apenas o ChatGPT e os GPTs, com criação de GPTs e a organização desses GPTs uns após os outros. Tá? Ufa, falei um monte. Antes de eu mostrar o resultado, alguém quer falar alguma coisa? Alguma impressão? Alguma dúvida? Fez sentido essa história toda? Como é que é? Floriano, eu tenho só uma dúvida. Quando você se refere ao GPT e aos GPTs, os GPTs seriam aquelas ferramentas de dentro do chat GPT? Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês, para essa dúvida pode ser a mesma dúvida de muita gente. Eu tenho uma aula inteira de 2 horas para apresentar isso. Então, eu vou mostrar bem rápido aqui para vocês, tá? Mas só para quem não conhece, já saber. Então, aqui na interface do ChatGPT, o ChatGPT pago, a gente consegue criar novos GPTs. Então, se eu abro aqui essa sidebar aqui, todas essas coisinhas aqui são GPTs específicos, que são especialistas em coisas do meu dia a dia. Às vezes, coisas muito bestas. Por exemplo, um dos que eu mais uso é esse tradutor English. Então, eu escrevo uma coisa em português e ele vai instantaneamente traduzir do português para o inglês, né? Então, como eu posso falar banana em inglês? Ele não vai responder essa minha pergunta, ele vai direto traduzir para o inglês. Então, isso é comum na minha vida, às vezes eu quero saber falar especificamente uma coisa em inglês, ele tem essas instruções. Se eu fizer essa mesma pergunta para o ChatGPT, ele ia falar, você pode dizer banana em inglês, as banana, entendeu? Mas não é o caso, ele tem instruções específicas, ele é especialista em fazer isso. É uma coisa muito pequena, muito básica. Como é que você faz para criar isso? Se você for aqui, ó, no final, eu tenho muitos agentes em explorar GPTs, você tem aqui no canto superior direito essa parte do criar. Se eu vou em criar aqui, eu chego a essa tela, que é como se fosse uma espécie de form, onde você determina as instruções, a personalidade desse GPT. Então, quem ele é, o que ele faz, o que ele não faz, como ele deve se comportar, como ele deve interagir, e etc, etc, etc. Essa é a parte mais importante, instruções. E você tem também a base de conhecimento. Quais são os arquivos, PDFs, planilhas, etc., que vão ajudar a esse especialista entender o trabalho que ele tem para fazer. Entendeu? Então, quando eu construo isso aqui, da mesma maneira que eu mostrei para vocês o tradutor do português para o inglês, eu vou criar um especialista em fazer uma coisa específica. Como eu já dei vários exemplos para vocês, voltando àquele exemplo do análise do currículo. Então, eu vou colocar aqui as instruções do que significa análise de currículo, o que é um currículo bom, o que é um currículo ruim, vou colocar na base de conhecimento dele exemplos de currículos que ele deve considerar bom, enfim, dá para, como se fosse, de fato, um estagiário cujo o objetivo é, claro, conseguir separar o joio do trigo no que tange currículos. Para que ele saiba fazer isso, você vai ter que dar, quanto mais instruções você der para esse estagiário, melhor ele vai performar, correto? Mesma coisa que o ChatGPT, só que no caso ele é o melhor estagiário do mundo, desde que você dê as instruções corretas, tá? Então esse é muito rápido, em 2 minutos, o que são os GPTs e como é que a gente consegue fazer algo próximo dessa ideia de agentes direto aqui no ChatGPT, tá? Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos embora. Então, espero que vocês estejam curiosos. O que a gente teve de resultado daquela entrevista? Ela vai ser quase toda inventada pelo ChatGPT, porque afinal eu não respondi quase nada, mas ele começa aqui
mostrando para a gente quais são os documentos que foram gerados. Então, eu tenho aqui um resumo executivo, como mostrei lá naquele fluxozinho para vocês, né? Um resumo executivo, um PDI, né? Um plano de desenvolvimento, uma análise subjetiva do perfil, recomendações educacionais, uma pesquisa de competências técnicas, comportamentais e tendências do mercado e a consolidação dessa pesquisa. Além disso, a gente tem um bot consultor que tem todo o conhecimento sobre você e sobre o seu PDI. Você pode fazer perguntas. A gente tem uma visualização disso, bem simples, mas tem. E temos também uma maneira de você criar diretamente um link, um post no LinkedIn, por exemplo. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é um outro agente que é o mestre dos magos. Então, ele vai tentar falar sempre como o mestre dos magos. Então, se eu for navegando aqui, eu posso ver cada um desses documentos que foram gerados. Aqui, no caso, é o sumário executivo. Então, ele vai falar... Floriano é um consultor autônomo especializado em inovação e inteligência artificial, com foco na implementação de IA generativa. Sua experiência demonstra habilidades sólidas em gerenciamento de projetos e relacionamento com clientes. Isso provavelmente ele já inventou, porque eu não respondi. Se eu tivesse respondido, ele saberia melhor quem eu sou. Diagnóstico inicial, análise de responsabilidades, pontos fortes, áreas de melhoria, objetivos principais desse PDI, aprimorar a gestão de projetos e a comunicação para fortalecer a prática de consultoria, expandir a liderança em áreas de consultoria em tecnologias emergentes, documentar e analisar métricas de performance em implementações feitas. Ele coloca algumas ações educativas para mim, no caso, coloca isso num cronograma de 4 trimestres com resultados específicos em 12 meses. Esse é o resumão, tá? Mas aí eu tenho aqui vários documentos que vão aprofundar cada uma dessas etapas. Então, eu tenho o PDI completo aqui, que vai mostrar essa mesma... aquele plano ali, né, de planilha ali, mas assim com muito mais profundidade, então com objetivos específicos de aprendizagem para cada uma das sugestões, resultados esperados, recursos necessários, desafio de conclusão, e tudo que a gente quiser. Na verdade, tudo isso, eu criei um especialista em PDI que recebeu todas as informações geradas pelos agentes anteriores e condensa tudo da maneira como eu quiser, da maneira como eu achar que é um bom PDI, entendeu? Essas foram as coisas que a gente estabeleceu, né, como critérios que ele deve colocar aqui. Se eu quisesse, eu poderia colocar outra coisa e ele ia dar um jeito de associar o meu perfil com todas as pesquisas que foram feitas de conteúdos e etc., e conseguir colocar isso dentro de uma planilha.